né? Nossa linda Débora, que é fonoaudióloga, aceitou o nosso convite para hoje explicar um pouquinho o que é, na verdade, a comunicação alternativa. E que, segundo as informações que a gente tem, essa comunicação alternativa tem sido aumentada, bem aumentativa também, principalmente relacionada às nossas crianças com autismo. E nesse mês eu fico muito feliz de ter visto uma atenção maior relacionada ao autismo, apesar de que às vezes me entristece muito o coração o quanto o ser humano muitas vezes não entende, né? Como tem que ser vivida nessa terra. As pessoas não querem viver em harmonia, parece que os pais não sabem educar seus filhos para viver algo diferente, e muitas vezes eu não culpo a criança, eu culpo a forma como você vive dentro de casa, os exemplos que você dá. Uma criança, ela é exemplo, né? Sim. Uma criança é exemplo. E eu aproveito esse momento até para dar uma chamada de atenção para você que está assistindo o nosso programa agora, você que é mãe. Eu queria muito aproveitar esse momento. Nós vamos falar sobre um assunto, mas eu quero também chamar a atenção para outro assunto. Mãe, pai, converse com seu filho para ele ter qualidade de vida e dar qualidade de vida para as demais pessoas. Uma criança é para brincar, é para ser amigo de outras crianças, é para respeitar aquelas crianças que têm uma certa dificuldade ou até mesmo vivam um mundo um pouquinho diferente do seu. Tem que ser respeitada. E muitas vezes a criança não tem como, na verdade, ela se defender. Então, eu gostaria muito de chamar a atenção do pai e da mãe, tá? E chamar a atenção das escolas, particularmente. Sabe? Porque se lançam leis, e no final de contas, essas leis são leis e que muitas vezes não são praticadas. Sinceramente, eu já ouvi falar muito que existe a justiça. Eu acredito na justiça de Deus e tenho acreditado muito na justiça. É o que me fez acreditar, e eu acredito que ainda tem pessoas maravilhosas aí que realmente trabalham com a justiça certa, homens que trabalham com a justiça certa. Mas tem muita injustiça. Tem muita lei aí que, de fato, não está sendo cumprida para realmente ajudar os inocentes. Tem muita lei que está ajudando pessoas que não são inocentes. E a gente precisa ficar atento sobre isso, né? E eu estou chamando a atenção porque a gente tem ouvido tantos casos bárbaros nos últimos tempos, nos últimos dias, que eu evito até ver, mesmo sabendo que eu, como comunicadora, tenho que saber, mas me dói no coração. E aí eu tenho que aproveitar esse momento, né? Esse mês que a gente está falando de autismo, porque parece que as pessoas estão tendo informação toda hora e estão ficando, parece que sem inteligência, né? Exatamente. Parece que estão regredindo na informação. Você não concorda? Concordo, exatamente. E nesse mês de abril é comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E aí a gente trouxe esse tema que é bem pertinente hoje em dia. Sim. Porque a gente sabe que antes o autismo era uma coisa que pouco se falava, pouco se conhecia. Hoje está mais expandido, temos mais informações. E a gente sabe também que a comunicação é um dos aspectos mais afetados, um deles, né, dos aspectos mais afetados em crianças com autismo e outros transtornos. E aí a gente trouxe esse assunto da comunicação alternativa para mostrar a importância dessa comunicação. Porque muitas vezes o autista ele apresenta até comportamentos alterados devido à falta de comunicação, entendeu? Ele não sabe se expressar. E aí a gente tem mecanismos para ajudá-lo a se comunicar. Pois é, e a gente tem que entender que não é fácil. Você sabe que, gente, uma das coisas que tem que ser conversada e que tem que ser realmente publicada, eu como comunicadora, eu tenho o dever, como mãe, como filha, como amiga de mães de filhos autistas, sabe? Ou até mesmo não estando perto de crianças assim, eu acho que nós vivemos numa sociedade assim. Acho não, eu tenho certeza absoluta que nós vivemos numa sociedade onde em todo lugar, praticamente em uma boa parte das casas, tem um autista. E o que acontece? É muito sério a gente falar sobre esse assunto. É muito necessário que as pessoas tenham o dever e a obrigação de entender a cada dia mais e mais como é lidar com o autista. Exatamente. Sabe? Porque assim, você vai encontrar um autista
que ele vai estar entendendo tudo que você está falando. Você vai encontrar um autista que ele vai ter dificuldade de tudo que você está falando. Você vai encontrar um autista que ele, em poucos segundos, não vai se lembrar do que você está falando. E você vai encontrar um autista extremamente alterado. Então, assim, se o tempo todo a gente recebe a informação de que diante das iras, diante das revoltas, diante dos problemas, alguém tem que estar centrado, imagina lidar com um autista. Um autista é uma pessoa que quer amor, que quer dar amor, extremamente inteligente. E a gente tem que entender que a sociedade tem que viver com essas pessoas, não as pessoas tendo o tempo todo dizer: ei, meu filho é autista, ei, meu irmão é autista, ei, ele é autista. Não, a sociedade tem que aprender a ter educação, amor a si e aos demais. Quer dizer que se a pessoa não for, você pode fazer o que for para machucar, para ferir, para incomodar o espaço dela. A sociedade está precisando ter educação. Exatamente. E quando você traz um assunto como esse, falando da comunicação alternativa e de uma certa forma também aumentativa, a gente vai explicar para quem está em casa como é que ela acontece, para que as pessoas possam entender. A gente já começa logo fazendo essa pergunta: o que é essa comunicação? Então, a comunicação alternativa, aumentativa, o próprio nome já diz. A alternativa, ela é voltada para aquelas pessoas que não têm uma forma de se comunicar ou que não se comunicam de uma maneira efetiva através da fala. E a parte aumentativa ajuda nas pessoas que têm essa dificuldade de falar, mas ou falam em determinados ambientes ou falam poucas palavras. E aí a gente estabeleceu a comunicação alternativa aumentativa. Ela é utilizada mundialmente, inclusive os símbolos, os pictogramas que são utilizados são universais. Então, toda parte do mundo, esses símbolos são compreendidos. Ela serve para ajudar justamente essas pessoas que têm dificuldade na fala, que têm dificuldade na comunicação, seja autista, seja outras pessoas que têm outros tipos de deficiência, pessoas que sofreram AVC, que ficaram com comprometimento na fala, pessoas que estão entubadas em UTI. Então, para isso, a comunicação alternativa ela vai ajudar essas pessoas a se comunicarem. Débora, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Essa comunicação, ela está sendo aplicada nas escolas? Assim, é um desafio que a gente vem enfrentando exatamente nisso. Até porque, até no meio profissional, a gente assim, vê algumas resistências, né? Porque tem alguns pais também que têm dúvida: a comunicação alternativa vai atrasar a fala do meu filho. E isso é um mito, porque, como eu falei no início, ela é alternativa e aumentativa. Então, a partir do momento que a criança é introduzida nesses métodos, a tendência é ela aumentar essa motivação e esse repertório de fala. Com certeza. E você vai estar trabalhando todos Exatamente. Naquele momento, né? Porque assim, eu acho que o que está precisando mesmo é essa tal dessa liberdade de consciência. Parece que as pessoas elas não estão querendo entender. Exatamente. Aí elas estão deixando de se informar. E aí eu queria que você explicasse. A gente tem aqui um telão. Você acha interessante ir para lá? Pode Você ser. quer ir para lá para a gente mostrar? Pode ser? Sim. Pode ser, Ed? Eu queria que você me explicasse quais os tipos, né, e como é que funciona. Tá. Fica à vontade. Eu vou pegar. Pronto, fica à vontade. Aqui nós temos a comunicação de baixo custo. Pode ficar que à vontade. significa Certo. Elas são impressas em papel comum, ou seja, são acessíveis para todas as classes sociais. Sim. É uma coisa bem acessível. Temos também as de alto custo, né? Que são as aqui, através de tablets, de iPads, que essas são um pouco mais caras e são, vamos dizer que o acesso a elas é um pouco mais complicado. Mas eu até acho mais interessante. Exatamente. Assim. Eu acho mais Tem interessante. muita assim. criança que prefere essas. Porque assim, a gente quer englobar todo mundo. A comunicação é um direito de todos. Inclusive está até na lei da inclusão, que a comunicação é um direito de todos. Então a gente tem que trazer isso para a sociedade conhecer, para as pessoas terem acesso a isso. Verdade. E fazer essas pessoas terem também acesso em tocar, ler, escrever, aprender. Exatamente. E parar de ficar só buscando o que a tecnologia está trazendo e parece que ninguém quer ler mais nada, né? Aí aqui nós temos a de baixo custo, que é basicamente assim, que a gente chama de prancha de comunicação. Certo. Ela é dividida em cores, geralmente aqui o verde são para os verbos, os amarelinhos são para os pronomes, que interessante. os roxinhos para perguntas.
e os vermelhos geralmente são para palavras mais de necessidade básica ali, por exemplo, banheiro. Bom. Até a gente acha bom. É muito legal. É muito bom de aprender. Eu particularmente acharia maravilhoso. Aí tem mãe que fala assim, meu filho, eu entendo tudo que meu filho fala, mas quando ele vai para um outro ambiente, um ambiente social, nem todas as pessoas sabem o que ele quer. Com certeza. E aí ele se comunicando através de uma prancha de comunicação facilita o entendimento de outras pessoas. Até para a sociedade, que eu acho que quem está mais precisando disso aqui é a sociedade que não tem autismo. Exatamente. Sabia? É a sociedade que está precisando, verdade, é sério. Porque assim, você encontra dificuldades de se comunicar, às vezes é você que está precisando se comunicar melhor. Exatamente. Né? Vanusa, na nossa sociedade a gente já é inserido através de símbolos. Por exemplo, no trânsito, a gente se comunica, a gente vê os símbolos e a gente já sabe o que significam. Então, significa que os símbolos, eles fazem parte da nossa vida. Com certeza. Eu não vou muito longe, não. Tem gente que lendo aprende melhor, vendo aprende melhor, assistindo. Eu sou melhor, eu amo ler. Mas, sinceramente, eu sou apaixonada pelo visual. Exatamente. E é uma coisa que chama muita atenção das crianças. Sim. Vamos lá. Agora a gente vai mostrar aqui a próxima. Eu posso ir segurando para você. Sou sua assistente hoje aqui. Pronto. Nessas pranchas de comunicação, principalmente as comunicações robustas, que envolvem mais de 200 palavras, a gente pode também fazer personalizadas de acordo com a atividade que a gente vai fazer. Olha aí que interessante. Aqui são as palavras essenciais. Também é uma outra versão dessa primeira que eu mostrei, que pode ser todo pintadinho ou então pode ser só a borda. E aí ela funciona da seguinte maneira. Você vai fazer uma atividade com a criança ou vai fazer ali qualquer coisa com a criança e você vai modelar. A criança vai aprender através da modelagem. É como se fosse um novo idioma. Você tem que estar imerso nesse sistema. Por exemplo, a criança vai abrir a lancheira. Você quer abrir a lancheira? Aí você já associa o pictograma à ação que a criança está fazendo no momento. Muito legal. Entendeu? E aí, a partir do momento que ela vai sendo inserida nesse sistema, ela vai associando. Por isso que tem também as posições das figuras. Geralmente, quando a gente vai aumentar a quantidade de figuras, aumentar a quantidade de pranchas, as figuras permanecem no mesmo lugar para a criança ter esse padrão motor, que é ela já saber onde é que fica a figura. Por exemplo, no celular, às vezes você nem não precisa nem procurar ali o ícone do YouTube, você já sabe mais ou menos onde é que está. É assim que funciona a comunicação alternativa. Pois é, eu acho que isso tem que estar presente em tudo mesmo, e eu vou dizer por quê, gente. A gente não tem Libras? Exatamente, a Libras ela é considerada uma comunicação alternativa. É uma comunicação alternativa. Então a gente precisa buscar mais informações que possam inserir as pessoas que têm autismo mais e mais nesse mundo. Às vezes você chega numa universidade sofrendo. E muitos não têm a capacidade de chegar na universidade por falta. Exatamente. Aí, essa aqui é como eu falei para você, né? Ela é universal, porque a Libras nem todo mundo sabe entender, não sabe. Agora isso aqui, ela já vem com os nomes, então qualquer pessoa vai entender o que a criança está querendo falar. Nossa, mulher, tu tem que ir para tudo quanto é. Bora sentar ali, novamente, aí a gente vai levando as informações. Sim. Você tem que estar em todo lugar. Menina, tu tem que andar nesse Piauí todinho, a gente ser referência. Sim. É sério. E andar no Brasil, andar no mundo, ser referência e dizer assim, é do Piauí. É do Piauí, que esse povo do Piauí realmente faz o negócio acontecer. E aí, Vanusa, a gente pode até surgir alguns questionamentos a respeito de crianças que têm dificuldades motoras, por exemplo. Existem a comunicação alternativa em 3D, existe ela de forma alta tecnologia, que é o aplicativo que a gente insere no tablet ou no iPad, que vai dar voz para aquela figura, a criança clica na figura e ela já vai montar ali a voz e a frase. De acordo, por exemplo, eu quero comer, eu quero beber. E aí existem diversas formas que também facilitam. Por exemplo... Facilitam, sim, inclusive o próprio não estresse dessa criança. Isso, exatamente. Tem criança que ama voz, tem criança que não suporta voz. Exato. Tem criança que gosta de luz, tem criança que... Quer dizer, tem várias situações. Por isso que eu concordo muito que você tenha o papel, porque nem toda criança gosta do celular, ela não vai suportar o celular, às vezes não. Tem criança que tem dificuldade. Isso. E vocês estão pensando no todo. E a gente recomenda ter as duas maneiras, a de alta e a de baixa tecnologia, porque a tecnologia às vezes nos deixa na mão, né? Descarrega a bateria, ou você quebra o tablet, e aí você tem que sempre ter o suporte. E eu acho que até nos restaurantes, viu? Isso tem que ser aplicado nos restaurantes, nos supermercados, nos lugares de ir e vir. Não é para ter qualidade de vida, não é para viver realmente como tem que ser vivido, com inclusão. Exatamente. Tem que estar em todos os lugares. Essa é a verdade. A gente tem que dar direito para essas crianças se comunicarem, se expressarem, né? Não é só a mãe adivinhar o que ela está pensando. Verdade.
E aí vem eu queria que você falasse muito dessa importância, né? De lidar realmente dessa forma. Aí você trouxe uns aqui também que fala de dentro de casa mesmo, Isso, né? esse aqui esse fundo preto aqui são para crianças que têm certas dificuldades com luz. Oculares, isso, com luz. Então, cada tipo de comunicação alternativa vai ser personalizada de acordo com a criança, de acordo com as necessidades que a gente observa na avaliação. São várias avaliações que a gente faz antes de determinar qual tipo vai ser adequado. E aí a gente chama atenção novamente, que é mito essa história de dizer que vai atrasar a fala dessa criança. Exatamente. Não, é porque na verdade é algo mais detalhado. Exatamente. Né? Isso não é importante? Com certeza. Para ela aprender melhor? Com certeza. Né? Então, há relatos de mães que disseram que é um divisor de água a comunicação alternativa na vida delas e dos filhos. Agora sim, a gente está falando de algo muito prático, mas a gente precisa entender ele também na prática do dia a dia dessa mãe e desse pai. Como é que eles podem ter esse apoio, como é que essa criança pode aprender e com a ajuda de uma consultoria? Sim. Então, eu deixo aqui bem claro que é muito importante os pais procurarem um profissional para fazer a avaliação e a gente determinar qual tipo de comunicação alternativa vai ser inserida ali no momento. E também a gente ensina como eles utilizarem em casa, que é através da modelagem. É uma coisa bem simples, é como eu falei para vocês. É no contexto ali natural da criança, na atividade que ela está fazendo em casa ou na escola, e aí a gente vai modelar. Por exemplo, tá comendo, você quer comer, aí associa a figura do comer. Você pode até mostrar, se der para você mostrar, vê se você consegue aí. Esse aqui é o POD, é uma comunicação mais robusta, que é a que eu falei para você, que tem mais de 200 palavras. Sim. Aí a gente que vai passar as folhas para a criança. Porque aí é que tá a história. Por enquanto. Vai demorar para o teu filho aprender, porque na verdade você não quer ter trabalho? Pois é. E se a gente for pensar, a criança típica, ela passa o quê? Se a gente for considerar desde a barriga que ela começa a ouvir, a partir da 20ª semana, ela vai começar a falar com 1 ano e 2 meses, 3 meses. Ou seja, nesse tempo todo ela foi submetida a ouvir palavras. E é igual aqui na comunicação alternativa. Vai realmente demorar um tempo para ela adquirir esse vocabulário. Claro. Mas demora, mas é assim, a questão da repetição, da modelagem, da paciência. E aí aos poucos ela vai associar o significado ao significante. Ela vai ver que quando ela toca naquela figura, ela tem o objeto desejado. Quando ela mostra. E aí quando as crianças têm uma certa facilidade também para adquirir a fala, e isso vai aumentar essa capacidade dela querer se comunicar. Daqui a pouco ela tá com um caderninho desse daí, chega na professora, ó. Exatamente. Isso é maravilhoso, gente. Isso aqui tem que ser praticamente uma cartilha de ensino e que deveria estar dentro das escolas, inclusive distribuído para os amiguinhos para aprenderem. Exatamente. Também. Aí a gente tem os recursos, né? Temos os sistemas de comunicação, que são esses, e também temos recursos, que são essas coisas mais de fácil acesso. Por exemplo, esse aqui foi personalizado por uma paciente que eu tinha. Legal. Utilizado dentro da terapia. Por exemplo, ela gostava muito de ficar no chão. E aí, toda vez que eu pedia para ela levantar, eu mostrava, ó, levantar. E aí ela, na próxima, quando ela queria ir ao banheiro, ela também tem um chaveirinho desse. E a mãe dela me falava que ela ficava muito constrangida quando queria ir ao banheiro, não sabia expressar. Às vezes pegava nas partes íntimas, na frente do povo, e a mãe dela disse que queria alguma forma dela demonstrar isso de uma maneira mais aceitável socialmente, né? Porque não fica legal a criança ficar pegando nas partes íntimas. Sim. Então a gente propôs para ela esse chaveirinho, para toda vez que ela quisesse ir ao banheiro, ela mostrasse, olha. E ficava muito mais fácil, porque qualquer pessoa que ela mostrar, a pessoa vai entender que ela quer ir ao banheiro. Ó, guardar os brinquedos, acabou, sair. E o que ela mais mostrava era esse, que ela queria ir embora. Muito bom. Então, esse aqui significa. Então, qualquer lugar do mundo que você mostrar essa figura, a pessoa vai entender. Muito bom. Só está faltando mesmo é consciência, a inclusão praticada de fato. E mamãe e papai, vai demorar se você não ajudar. Exatamente. Né? E fica esse alerta também dentro das escolas, até das próprias universidades, né? Quantas pessoas descobriram que tem autismo na fase adulta. Então, assim, eu acho que a gente tem que falar num todo. Sim. Se muitas pessoas descobriram que tem autismo na fase adulta, leva para as faculdades também. O que a gente precisa é fazer com que a sociedade entenda que o respeito é lá e cá. Exatamente. É via dupla, não tem esse negócio. Você vai passando, mas tem que dar uma olhadinha.
tinha. Exatamente. Para poder você aprender, né? E é esse recado que eu quero deixar para você. Bom. Você que tem um filho autista, que tem dificuldade de comunicação, lógico que a gente quer realmente a fala, mas nem todas as crianças, infelizmente, vão ter essa possibilidade. E então, cabe a nós, como profissionais, como família, como sociedade, dar a ele uma oportunidade também de se comunicar, de se expressar de uma maneira genuína, de uma maneira funcional. Muito bom. Até a gente, como comunicador, a gente tem que ter um livrinho desse, sabia? Eu acho que nós comunicadores devemos ter também, porque tem crianças autistas que têm vários comportamentos, né? E às vezes tem alguém perto que não tem consciência, né? Pensa que todo mundo é do mesmo jeito, não é? Tem muitos comportamentos alterados que são por causa da falta dessa comunicação, como eu falei para você no início. Muito bom. Olha, eu quero agradecer pela sua presença. Eu quero que pais e mães que estejam assistindo o nosso programa, vá lá no Instagram, tá? Vá no Instagram da Débora Araújo, ela que é fonoaudióloga. Tá de parabéns. Muito obrigada. Muito. Mulher, veste a camisa. Nós vamos trazer para o Piauí inteiro, vestir a camisa e levantar a bandeira da comunicação isso. alternativa. Aqui no nosso programa a gente já trouxe, né, Ed, crianças autistas que não conseguem ficar quietas. Maravilha, tranquila, é normal, né? Exatamente. E já tivemos pessoas adultas aqui, altamente inteligentes, que vieram conversar e que, olha, explicou até que o que a convidada do lado estava falando, ela já não lembrava do que ela tinha falado antes. Sim. Então a gente precisa estar consciente de várias situações dentro do autismo. Olha, Vanusa, essa aqui só é através do ocular, ó, do movimento ocular. Eu consigo saber o que a criança quer me dizer através do movimento do olhar dela. Ou a criança, aí entra também as pessoas. Gostei. Viu? Qual é teu Instagram? @fonomaisdr. Pode nos seguir, lá a gente tem várias informações. E vamos fazer isso tudo acontecer na prática, Com tá bom? certeza.